Boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Elencos Educação. Hoje, o nosso tema é bem prático e muito importante, compras da agricultura familiar, e a gente trouxe uma grande especialista aqui, que nos foi muito recomendada por nossos professores, parceiros, mais especificamente o professor Ronaldo Corrêa, que disse que eu tinha que chamar a professora Fátima para falar sobre esse tema. É um dos temas que o pessoal mais pergunta na caixinha de perguntas, e a caixinha de perguntas do Instagram tem me servido justamente para identificar as principais dores dos nossos alunos, seguidores e servidores públicos em geral. E, bom, não há, acho que, momento mais oportuno para a gente falar sobre a compra, sobre as compras, né, a compra pública de produtos da agricultura familiar. E hoje, aqui com a professora Fátima Moreira da Silva, que é uma empreendedora, CEO da empresa Prospect Assessoria e Consultoria Empresarial, consultora em políticas públicas credenciada ao Sebrae de Minas Gerais. O currículo aqui no LinkedIn é bem extenso, mas eu vou deixar para a professora se apresentar para vocês e falar sobre esse tema, que é mais um dos temas, como eu sempre falo, eu sempre aprendo muito. Às vezes eu acho que eu seleciono um professor de acordo com os temas que eu quero aprender mais, mas que também são dores conjuntas com as dos alunos, né? São necessidades conjuntas que a gente tem e que a gente precisa estar sempre estudando, aprimorando, aprofundando. Então, eu gosto muito dessas nossas aulas, principalmente as aulas mais práticas e que tocam em temas que não são, digamos, os mais vistos e mais comentados no âmbito das contratações públicas. Professora, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite e a palavra é toda sua. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria aí de cumprimentar e agradecer ao doutor Tiago, né, pelo convite, pela oportunidade de fazer parte aqui dessa aula e parabenizá-lo pela belíssima iniciativa de trazer um tema. Eu falo que é um tema assim tão importante e um tema que tem gerado tantas dúvidas, né? Principalmente agora nesse momento que nós temos uma nova lei de licitações, e a gente faz uma certa confusão, né? De como a gente vai trabalhar aí a compra da agricultura. E de uma maneira muito calorosa, muito especial, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, e agradecer a cada um de vocês que se encontram aqui presente nessa aula. Sintam-se acolhidos não só por mim, mas por toda a equipe aí da Elencos Educação. É um prazer imenso recebê-los aqui. Confesso que eu estou muito feliz, estou muito tranquila, tá? Para dialogar com vocês sobre um tema que eu gosto, um tema que eu respeito, né? Acho que vai ser uma aula bem produtiva, tá, doutor Tiago? Acho que vai ter aqui um momento oportuno de troca de experiência. Acho que eu vou aprender até mais assim do que repassar, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Iniciaremos agora a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, até para que vocês possam acompanhar, né, aqui a minha fala, a minha linha de raciocínio. O tema que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje é a compra pública de produtos da agricultura familiar. Eu acho que é um tema um pouco diferente, né, das compras convencionais que vocês fazem aí. O doutor Tiago já trouxe informações aí de quem sou eu, né? Eu sou a Fátima, tenho uma empresa de consultoria, né? Então, eu estou sempre atendendo inúmeros municípios, trabalho com a temática de compras há algum tempo. A minha empresa ela é credenciada ao Sebrae na área de políticas públicas, então toda a parte de compras governamentais eu atuo junto ao Sebrae Minas, a parte aí de desburocratização, mais aí da lei da liberdade econômica. Eu sempre falo o seguinte, tudo que é de política pública com foco em desenvolvimento, a Fátima está junto, tá bom? Então, esse aqui, eu vou fazer uma breve apresentação, mas depois vocês podem aí me acompanhar durante, nas mídias sociais, né, para a gente não tomar muito tempo, até para repassar o máximo de informações aqui, porque eu sei que o doutor Tiago me deu aqui pouco tempo, né? Acho que são 5 horas, né, doutor, para falar da temática, né? Só Então vamos isso. lá. São Mais do cinco que horas. isso, Não aí pode. não pode, só isso. Então tá bom. Pessoal, é o seguinte, o que a gente vai falar? Vou falar um pouco aqui do mercado de compras públicas, o que a gente tem aí de oportunidade para a agricultura familiar.
A gente também vai falar dos regulamentos, mas fiquem tranquilos que a Fátima não vai ficar aqui lendo artigo, né? Não é essa a minha missão. Muito pelo contrário, vou tentar trazer de uma forma bem leve, para que vocês tenham aí a melhor experiência possível. Irei apresentá-los, né, a forma de como nós recebemos, né, esse recurso, esse repasse, foi o que o doutor Tiago trouxe no início aqui do nosso bate-papo, né? Olha, tem alguém que faz aí, que é responsável por auditar esse recurso, né, que é o TCU. Também vamos falar da chamada pública, né? Aí nós tivemos a participante, a aluna, a Joana, que até trouxe alguns questionamentos. A gente vai falar como que a entidade executora ela pode comprar, né? E o que acontece quando vocês não conseguem comprar da agricultura familiar. É, Vou trazer um contexto também de quem vai comprar, de quem pode vender para vocês. E o melhor aqui, eu diria que é a cereja do bolo, tá? Eu vou trazer um passo a passo, de uma forma bem leve, para que vocês saiam daqui, assim que terminar a aula, amanhã, quando vocês chegarem na base de vocês, com certeza terão aí maiores seguranças, né? Vocês terão aí conhecimentos para que consigam, de fato, comprar produtos da agricultura familiar e não deixar o nosso recurso voltar. Então, vamos lá, pessoal. Aqui tem, se vocês quiserem, né, pode aproximar o celular de vocês para fazer a leitura aqui do QR Code, onde que tem a apresentação, mas caso vocês não consigam, não tem problema, depois eu vou colocar aqui no chat o link, tá, para que vocês possam visualizar toda a apresentação, para acompanhar, talvez querem até fazer alguma anotação. Então, vamos iniciar aqui nossa aula, mas antes de começar, eu gosto sempre de deixar uma mensagem inicial. Eu sei que falar de compra pública, né, depois aí de uma jornada de trabalho durante o dia, é meio que cansativo, né, mas faça uma pausa de acordo com a necessidade de cada um, pare para tomar uma água, um cafezinho, mas o importante é que vocês entrem com dúvidas, mas não saiam da aula de hoje com dúvidas. Então, vou assumir um compromisso, perguntem, questionem. É claro que se a Fátima não tiver todas as respostas, a Fátima vai ter a humildade de respondê-los aí no momento oportuno. Mas fiquem tranquilos, eu diria que a aula aqui é nossa, então a participação de vocês é de suma importância, não tem pergunta boba, muito pelo contrário, o momento aqui é para explorar, é para perguntar, né, para que a gente consiga aí ter o máximo de informações sobre essa temática. Então, participem, perguntem e contribuem aqui também com a nossa aula. Vamos lá, que a gente vai falar um pouco da compra pública de produtos da agricultura familiar, que é o tema que, né, foi aqui a me apresentar. Pessoal, é o seguinte, eu gosto sempre de falar, e assim, até para iniciar sobre essa temática, eu falo que a gente precisa, no primeiro momento, romper uma crença limitante que a gente tem aí quanto à compra da agricultura familiar. E entender que, dentro de um processo de compras, né, a gente tem que ter uma luz e conseguir visualizar que a compra pública em si, ela é uma política pública, que aquele edital que vocês publicam ali, vocês estão concedendo a oportunidade de transformar diversas realidades. E foi a forma que, ao longo da minha jornada, eu consegui entender, a interpretar a compra pública, mas dentro de uma visão sistêmica, né? Dentro de um olhar mais acurado de desenvolvimento econômico local. E gostaria de começar, de fazer um convite a cada um de vocês, né, que se encontram aqui na nossa sala de aula, que a partir de agora tenham um olhar mais acurado, tenham um olhar mais humano para a compra da agricultura familiar. Eu sempre falo o seguinte, talvez 40 mil reais para muitas pessoas não faz diferença, mas para quem toma sol e chuva faz toda a diferença. Então, é para começar, para que a gente entenda a dimensão, a importância dessa compra dentro do contexto aí da nossa economia local. Mas falar de compra da agricultura familiar, eu falo que é difícil não começar por esses pilares, ou vocês poderiam denominá-los de qualquer outra forma. Eu falo que, para iniciar, para falar da compra da agricultura familiar, a gente precisa entender o seguinte: eu preciso trazer para essa mesa
Eu preciso trazer aqui para esse universo da compra da agricultura diversos atores. E quando estou falando de atores, eu estou falando de pessoas, né? Porque muitas vezes a gente, quando fala da compra específica da agricultura, a gente acha que é somente uma obrigação da Secretaria de Educação. É somente uma obrigação da nutricionista. Não, a gente tem que trazer para essa mesa diversos atores. Eu preciso trazer a Emater. É claro que eu não sei qual que é o órgão que dá assistência técnica para os agricultores nos municípios de vocês. Eu preciso trazer as instituições financeiras, eu preciso trazer para essa mesa aqui as instituições de ensino, eu preciso trazer para essa mesa aí o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, eu preciso trazer para essa mesa o Conselho de Alimentação Escolar. Então, veja que não é uma responsabilidade única da Secretaria de Educação. Eu tenho que envolver todas as secretarias. E pode ser que a Joana pergunte assim, Fátima, mas por que eu tenho que envolver diversos atores nessa compra? Não é uma compra normal, como se fosse uma compra convencional? Não, Joana. Eu preciso trazer porque são variáveis que elas impactam nessa dinâmica da compra, e vocês vão ver isso durante aqui a minha fala. Se eu tenho estradas vicinais que estão aí com falta de manutenção, isso impacta na logística da entrega do meu agricultor. Ele não vai conseguir me atender. Se ele não tem condição de elaborar um projeto de compras, e se eu não tenho aqui uma Emater, uma Secretaria Municipal de Agricultura para dar suporte, isso também vai impactar. Então, é por isso que a gente tem que abrir o leque e entender. É uma compra que eu não estou sozinha, eu tenho que trazer mais pessoas. E outro pilar é o processo administrativo. Pessoal, vamos sair da caixinha, vamos entender que a compra pública ela é uma política pública, que ela tem, sim, a sua função de atender a sua necessidade principal, mas ela tem uma função social. Né? E quando a gente compra da agricultura, nós estamos justamente exercendo essa dimensão social. Então, entender que por trás daquele edital da chamada pública, né, nós teremos aí a oportunidade de oferecer a inúmeros agricultores aquele momento, a oportunidade de ter mais um canal de comercialização para vender, comercializar a sua produção. Então, que saiamos, que não fiquemos somente aquele edital, aquela parte jurídica, é entender essa dinâmica, eu diria que é entender ou ter uma visão mais sistêmica do todo, né? Olhar que é um processo administrativo, mas ele tem a sua função social, ele vai impactar na vida dos nossos agricultores. Então, vamos lá. Aí, da inovação, nós temos, infelizmente, números, eu falo que infelizmente, porque é um serviço que deveríamos oferecer e às vezes não está disponível. Às vezes a gente chega no município, tem uma quantidade gigantesca de carne, produção de leite, produção de queijo, mas a gente não consegue comprar, porque o município não disponibiliza do serviço de inspeção municipal. Então, a gente tem que inovar. E inovar, assim, o que eu posso atender, o que eu posso fazer aqui para melhorar, né, essa compra? Porque ela é uma compra específica e muitas vezes a gente não dá tanta atenção. A gente precisa inovar na elaboração dos nossos editais, que é o que eu estava falando aqui, nós tivemos uma queda na conexão. Inovar é trazer para a essência desse edital o que de fato é pertinente a essa compra. Porque às vezes a gente faz tantas exigências que não tem nada a ver com o agricultor, não tem nada a ver aí com a temática da alimentação escolar, né? A gente olha com um olhar diferente. Então, falar da compra pública, eu preciso abordar aqui e trazer com muita sustentação. Pessoal, eu preciso olhar esses 3 pilares. Para mim, assim, são pilares iniciais, fundamentais no processo. Mas quando a gente fala desses pilares, eu preciso também falar o seguinte: ninguém acorda do dia para a noite e fala assim, hoje eu quero comprar da agricultura familiar. Não, eu busco comprar da agricultura porque eu tenho um objetivo, inclusive
quando o FNDE ele repassa o recurso para que nós façamos a aquisição da agricultura familiar, nós temos ali algumas diretrizes, né? A gente vai comprar aquele produto da agricultura, aquele produto que é produzido localmente, porque a gente quer oferecer ao nosso alunado o quê? Uma alimentação mais saudável, uma alimentação que tenha o mínimo de logística possível, e através daquela compra a gente vai gerar renda, a gente vai gerar emprego. Eu não sei se você sabe, se vocês já tiveram a curiosidade de entender que a compra da agricultura é uma compra que o recurso fica 100% no seu município, né? Porque ele está ali, ele participa, às vezes ele assina um contrato, ele fornece, ele recebe, ele compra numa padaria, ele compra ali numa farmácia, é um dinheiro que ele perpassa por diversas mãos. E isso é impacto, isso é geração de renda, geração de emprego, é estimular a produção local, onde que nós temos aí um fortalecimento da cadeia produtiva, e o mais bacana que eu sempre falo que é esse aqui, ampliar os canais de comercialização da agricultura familiar. E esse é uma diretriz que a própria lei traz, as resoluções também fazem menção, que justamente a gente vai comprar da agricultura porque a gente tem um foco, a gente tem um objetivo, né? A gente quer transformar realidades. E vocês podem falar assim, Fátima, a gente já conhece os pilares, já sabe que, de fato, a gente compra porque nós temos alguns objetivos, mas, afinal de contas, por onde começar? Qual que é esse mercado que a gente pode comprar da agricultura familiar? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de compra da agricultura familiar, nós temos aqui, nós temos dois canais de comercialização. Nós temos o programa de alimentação escolar, eu diria que talvez seja o mais conhecido de vocês, né, que inclusive está gerando inúmeras dificuldades, né, de como que a gente vai fazer, e nós temos o programa de aquisição de alimentos. Eu vou dar um foco no Programa Nacional de Alimentação Escolar, até por conta aí do nosso tempo, né, para que vocês possam entender como que é a dinâmica, mas quando a gente fala de compra institucional, nós estamos falando desses dois programas, e vocês podem falar assim, Fátima, mas olha só, a gente tem essa obrigatoriedade de comprar desses dois programas, são programas distintos, né, são fontes de recursos distintas, a gente tem que deixar isso muito claro, muito separado, mas no momento oportuno, eu prometo, tá, doutor Tiago, que eu venho aqui para falar do programa de aquisição de alimentos. Eu vou dar um foco no programa de alimentação escolar, que é o famoso PNAE. Então, vamos lá. Quando fala do PNAE, acho que essa imagem aqui, né, na hora do jantar, ela é bem... Eu até peço desculpas que eu saio um pouco da estrutura, do layout da apresentação, mas só para fazer algumas provocações. Pessoal, nós estamos aqui diante de um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo, né? Até por conta da sua, eu diria aí que ele tem uma essência, ele tem um foco de atender os nossos alunados, né? E por que ele é tão famoso, assim, é tão relevante, né? Porque ele tem uma abrangência maior, e ele também atende inúmeras pessoas, ele atende todos os alunos que se encontram matriculado nas escolas públicas, independente de onde que ele vem, independente de onde do poder aquisitivo, ele tem direito a essa alimentação escolar. E falar de um programa dentro de um país como o nosso, né, com uma dimensão aí continental, e ele está presente nos 5.570 municípios, dá para entender a dimensão, a relevância desse programa da aquisição da alimentação escolar. E a gente sabe, a gente precisa reforçar que graças, né, a esse edital que vocês publicam aí para comprar gêneros, né, alimentícios da agricultura familiar, nós estamos tendo a oportunidade de levar uma alimentação saudável a inúmeros alunos que, infelizmente, a única alimentação que tem é a da escola. Então, que vocês estão tendo a oportunidade, eu até puxo a responsabilidade de vocês, diante do que eu acabei de falar aqui, de reforçar, de empenhar, de buscar diversos atores para que a gente consiga, sim, comprar alimentos saudáveis e da agricultura para atender esse alunado.
Aí vocês podem falar assim, Fátima, tudo bem, nós temos aí o programa de alimentação escolar, mas por onde começar? Qual que é aí, eu diria, quais são os regulamentos que versam sobre essa compra? Está aqui, eu não vou adentrar em regulamentos, tá? Só eu fiz questão de mencionar por um motivo simples. Eu tenho aí, assim, eu faço sempre algumas buscas, né? Eu vou sempre filtrando, desculpa. Eu tenho percebido que inúmeros editais, né? Aí fazem menção ali no preâmbulo, com regulamentos que já foram revogados. Então, a partir de agora, quando vocês forem elaborar o edital de vocês da chamada pública, quais são os regulamentos que sustentam esse edital? Nós temos aqui a Lei 13.987, eu não sei se vocês se lembram, né? Nós tivemos e passamos por uma fase do período da Covid, e essa lei ela traz a possibilidade, em casos excepcionais, a gente pode comprar kits, né? E doar e entregar para os responsáveis dos nossos alunos. Então, é uma lei que ela tem que constar nos nossos editais. Recentemente, nós tivemos o caso aí de Maceió, né? Que aqui é um amparo jurídico, porque nós tiramos o aluno da escola e ele foi para casa. Então, é uma forma de você continuar, né, com a alimentação para que não falte ali para o aluno. Nós temos a resolução 06, é uma resolução que ela traz com muita riqueza de detalhes qual que é o passo a passo de como nós vamos comprar da agricultura familiar. E aqui tem um ponto de atenção, pessoal, vocês podem estar questionando, Fátima, mas e as resoluções 04, 015, 018, 38? Elas foram revogadas e ainda hoje nós deparamos com editais que fazem menção a essas resoluções que foram revogadas. Então, a mais atual está aqui, tá? É a resolução 06, e nós tivemos a resolução 020, que ajustou a 06, mas a âncora, a mãe do processo, é a resolução 06. Ela traz riqueza de detalhes. Aí nós temos também a resolução 21, né, que aumentou o limite, né, trouxe novos entrantes, né, mas nós temos uma novidade aqui. É uma novidade? Não é, tá? Porque já é uma norma do ano passado, que é a Lei 14.660, que ela trouxe para nós quem? Ela trouxe um olhar diferenciado para a compra aí de aquisições das mulheres agricultoras. Então, vocês já precisam, no momento ali de elaborar o edital de vocês precisam atentar para essa norma. Agora é 50%, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas vocês precisam entender, eu tenho esse normativo, porque muitas vezes a gente nem menciona, né, não fala nada, não aplica. E aqui nós temos um dispositivo nessa norma que é um deverá. E deverá não é um ato discricionário, né, Isabelle? É algo assim, eu tenho que aplicar. Aí vocês podem estar falando assim, Fátima, mas agora eu estou com dúvida, né? Você trouxe aí a lei, a resolução, só acho que faltou uma aqui, não, tá 11.947, algumas resoluções, e agora você menciona a lei 14.133, mas por quê? A nova lei de licitações, ela não fala lá no artigo 3º, né, que é aquelas aquisições, né, que tem lei específica, ela vai, tipo assim, vai seguir o caminho dela, sim. A 14.133 só vai alcançar a compra da agricultura familiar no contrato. Tá? Isso aqui tem que ficar muito claro para vocês, e hoje eu tive a oportunidade de participar de um webinar junto com a FNDE, eles foram veementes em reforçar que a Lei 14.133 só vai alcançar a compra da agricultura familiar na parte de contratos. O que a gente tem percebido aqui, tá, doutor Tiago? Tem muitos municípios que estão aí com a chamada pública quase que paralisada, porque estão ali elaborando o estudo técnico preliminar, estão elaborando a matriz de risco, e são artefatos que não alcançam a lei da compra da agricultura familiar. Isso é importante reforçar, porque a gente está vendo esse movimento, eu recebo inúmeros questionamentos, né?
e assim, muitas dúvidas, e eu tenho que fazer um ETP, eu tenho que fazer uma matriz de risco. Então, é só para tranquilizá-los, pessoal, a nova lei só vai alcançar a compra da agricultura familiar nos contratos, eu vou explicar um pouco melhor depois. Aí vocês podem falar assim, a Joana, Fátima, já sei aqui quais são os regulamentos, só estou fazendo aqui uma menção, não vou adentrar, mas eu preciso entender um pouco mais como que funciona essa compra. Quem é que faz parte dela? Então, vou aprofundar um pouco mais. Se tiver alguma dúvida, tá? Fiquem à vontade para me interromper. Quando a gente fala da compra aí da agricultura através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, eu estou falando só do PNAE, tá? Não estou falando do Programa de Aquisição de Alimentos, porque faria, no primeiro momento, uma confusão na cabecinha de vocês e eu também, o meu tempo é limitado. Quando a gente fala dessa compra, né, desse programa, nós temos alguns parceiros. Nós temos aqui o FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, que ele que faz o aporte, ele que coordena esse programa. É uma autarquia aí vinculada ao MEC. Nós temos as entidades executoras. Quem são elas? Entidades executoras são vocês, né? São as prefeituras, são os estados, são as escolas federais que recebem recursos. Então, são vocês que executam, vocês que gastam. Mas fiquem atentos que essa compra, né, esse recurso que o FNDE repassa, ela é um repasse suplementar, e eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, mas vocês têm a obrigação de complementar, de prestar conta desse recurso, né? Se vocês comprarem, vocês têm que, né, vocês devem, é uma obrigação de prestar a conta, senão a gente vai devolver. Mas vocês também têm outras atribuições, né? Não somente da questão aí do executar, mas, de fato, é vocês que executam. Mas nós também temos as entidades orientadoras. Fátima, do que se trata? Vou dar um exemplo, a EMATE. A EMATE é uma entidade orientadora, ela que orienta os nossos agricultores, né? A entidade orientadora, ela é mais para o agricultor. Então, ela que vai orientar de quais os documentos, de como eles devem elaborar o projeto de compras. Então, fica na parte ali de suporte técnico, né, para o mercado fornecedor. Nós temos o Conselho de Alimentação Escolar, e aqui é um ponto de atenção, porque nós estamos aí no período de um calendário eleitoral, né, e a gente sabe que no próximo ano nós teremos alternância de gestores. Então, fiquem atentos que em janeiro vocês precisam atualizar ali o Conselho de Alimentação Escolar junto ao FNDE, né? Porque se vocês não fizerem isso, é um motivo para não receber recurso, né? Então, a gente tem ali aquela eleição do CAI, a gente tem toda, né, quais serão os membros que farão parte desse conselho, mas o que eu quero reforçar aqui, e às vezes a gente vê, tá, Raul, o CAI muito distante da compra. E veja que o CAI ele tem poder deliberativo, ele é fiscalizador. Eu falo que é um parceiro dessa compra que a gente precisa estar coladinho nele. Inclusive, a prestação de conta, o aval final, passa pelo Conselho de Alimentação Escolar. Aí nós temos o Ministério Público, né? O Tribunal de Contas, né, doutor Tiago, é ele que vai auditar esse recurso, porque é um recurso federal, né? E nós temos as secretarias aí das vigilâncias, né? Porque nós estamos falando que de alimentação escolar, né? Nós estamos falando de saúde pública, então nós temos aí, né, a Anvisa, a secretaria aí do seu município da vigilância, que trata, né, dos produtos, da fiscalização, seja dos produtos de origem animal ou vegetal, eles também fazem parte desse processo. Aí, já que vocês conhecem quem são os parceiros, né, eu vou explicar um pouco mais, eu vou dar o foco de onde que vem o dinheiro para vocês entenderem como que a gente vai fazer. Então, todo esse público aqui, ele é um público que faz parte dessa compra, né, desse programa aí do PNAE. Pessoal, só para não ter que repetir, vamos só fazer um alinhamento, todas as vezes que eu falar PNAE, eu estou falando Programa Nacional de Alimentação Escolar, senão fica muito cansativo para vocês. Aí, vamos lá.
como que nós já sabemos quais são os parceiros, e vocês podem falar assim, Fátima, e o dinheiro vem de onde? Como que ele vem? Como que ele chega aqui no meu município para eu executar essa aquisição que você tanto está falando e que é a compra da agricultura familiar? Então, vamos lá, pessoal. Todos os anos, nós aqui dos municípios, dos estados, né, das escolas federais, elas repassam ao MEC o seu censo, né, do que tem de aluno, quantos alunos tem no ensino fundamental, quantos alunos ali nós temos na creche. Então, a gente repassa, né, para o censo e o MEC passa a ter essas informações. O que acontece? O recurso que nós recebemos, ele é sempre referente ao censo anterior, né? Então, hoje, eu acredito que até maio, né, vocês irão informar ao MEC quantos alunos vocês têm e vocês irão receber em 2025 o recurso referente a esse censo. Isso aqui só para alinhar. Então, com base nesse censo, o que o FNDE vai fazer? Olha, o município da Isabelle tem lá 1.000 alunos e eles são alunos matriculados no ensino fundamental. Aí, o que o FNDE vai fazer? Vai multiplicar ali, ó, tem 1.000 alunos, eu vou multiplicar por 200 dias letivos, vou multiplicar pelo per capita e vou repassar esse recurso para o município da Isabelle durante 10 parcelas ao ano. Então, vamos lá. Depois dos cálculos lá, o município da Isabelle vai receber R$ 1.000 durante o ano. O que o FNDE vai fazer? Ele vai repassar esse recurso em 10 parcelas, que começa em fevereiro e vai até novembro. Aí aqui, pessoal, só gostaria de reforçar que muitas vezes a gente chega em municípios, né, e está ali com atraso, não pagou o agricultor, nós não recebemos, o recurso não chegou, não é de praxe ter atraso nesse recurso suplementar, tá? Inclusive, depois eu posso até mandar aqui para o doutor Tiago, né, alguns links, algumas informações de onde que vocês podem acompanhar esse recurso, qual foi o banco, qual foi o valor, qual que foi a conta, né? Justamente para retirar aquela fala que houve o atraso. Então, vamos lá. Então, de posse dessas informações, o FNDE vai repassar durante 10 parcelas ao ano para as nossas prefeituras, os estados e as escolas federais. Então, o recurso é feito dessa forma, de acordo com o censo anterior, né? Ele vai ser dividido em 10 parcelas, e só para lembrá-los, isso aqui é um recurso suplementar, porque às vezes, né, Raul, alguns falam assim, olha, mas o recurso é muito pouco, né? Não dá para comprar, ninguém consegue comprar nada com 50 centavos. Pessoal, o recurso que vem do FNDE é um recurso suplementar. Cabe às entidades executoras a fazer o quê? Elas a fazerem a sua complementação. Então, esse aqui é um raio-x, né, de onde que o recurso vem, de como que a gente, com base em que a gente recebe X valor. Acho que aqui eu consegui trazer algumas informações. Então, vamos lá. Chegou o recurso, o FNDE mandou, aí todo mundo fica feliz, né? Tem um tão de dinheiro aqui para a gente. Mas aqui tem um ponto de atenção. O FNDE repassa o dinheiro e fala assim, olha, eu estou fazendo o aporte do recurso suplementar, mas vocês têm aí uma obrigatoriedade de comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. Lembra que eu falei lá que o município da Isabelle recebeu, né, R$ 1.000? Então, desses R$ 1.000, o município dela vai ter a obrigatoriedade de comprar 30% da agricultura familiar. E agora nós temos mais uma novidade. A novidade é que agora, nos nossos editais, nós temos a obrigação de acrescentar aqui, ó, colocar que a gente vai ter que comprar 50% quando for a mulher individual, nós teremos que fazer essa aquisição da agricultura familiar. Isso é uma mudança, tá? É novo. Se vocês perguntarem, Fátima, como que vai se dar essa compra, né? Porque
Temos DAP, que às vezes a DAP está no nome da mulher, a DAP, documento de aptidão para o NAF, eu vou falar disso daqui a pouco, né? Está no nome, como que vai se dar? Hoje, durante esse webinar com a FNDE, eles vão lançar aí um regulamento que vai trazer maiores detalhes. Mas só para mantê-los informados, pessoal, nós temos essa novidade e tem ali um termo deverá que a gente vai ter que comprar da agricultura familiar. Então, veja que a aquisição de gêneros, o que a gente falou lá daquele percentual, né? Quando comprar de família rural individual, em nome da mulher, a gente vai comprar o quanto? 50%. Aqui está o texto, né? A parte geral, eu diria a sustentação jurídica, só para vocês entenderem. Nós temos aqui uma mudança, porque até então ninguém mencionava grupo de mulheres, e a lei trouxe aqui, então fiquem atentos, né? Ainda mais agora tá sendo muito trabalhada essa questão aí, né, da equidade de gêneros, então acho que agora é o momento de vocês terem esse olhar mais acurado. Aí pode ser que a Naila, não sei se é Naila que pronuncia, fala assim, Fátima, deixa eu entender um pouco mais aqui. Então, nós temos um recurso que vem do FNDE, né, que a gente recebe durante aí o período escolar, o calendário escolar, né, nós temos, a gente vai receber de acordo com os nossos alunados, mas eu tenho a obrigação de comprar esse produto da agricultura familiar, aqueles 30% que está ali que você acabou de falar. Eu falo o seguinte, pessoal, primeiro que a gente tem que romper, eu faço um apelo. Tentem comprar da agricultura não só os 30%, tentem comprar o máximo que vocês puderem, porque é um dinheiro que vai ficar no município de vocês. Mas voltando que a pergunta da Naila, é o seguinte, eu falo que a pergunta está na ilha de $1 milhão. Por quê? Por um motivo muito simples. Nós temos a obrigação de comprar nos 30%. Fato, a lei traz lá um deverá, então a gente tem que comprar. Mas tem algumas situações que a lei ela dispensa que nós tenhamos aí que observar essa exigência. Mas em quais situações? Então, vamos lá. Para a gente comprar da agricultura familiar, não é porque é um procedimento simples, né, eu diria simplificado, que a gente vai fazer vista grossa e comprar de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Para que vocês consigam comprar do agricultor familiar, primeiro, ele precisa emitir nota fiscal. Nós estamos falando de um recurso público, né? Ele tem que emitir nota fiscal. Segundo, ele tem que ter a regularidade na entrega. Ele não pode entregar um produto hoje e só entregar outro daqui um mês, daqui uma semana, daqui 15 dias. Porque o alunado está lá, ele precisa se alimentar. Como que a nutricionista vai fazer? Então, ele tem que ter essa regularidade. Mas para que ele tenha essa regularidade, vocês que estão aí na elaboração do cardápio, na elaboração do edital, tem que atentar também para o período de sazonalidade, porque muitas vezes a gente coloca um produto lá que não é da época e quer fazer a exigência. Vou dar um exemplo trazendo aqui a minha região. Na minha região, onde eu nasci, nós só temos manga mais ou menos em outubro, em novembro e dezembro. Agora, se a gente coloca lá no edital que a gente quer manga em maio, em junho, dependendo da região, não vai ter. Né? Aí não é culpa do agricultor, foi porque nós não levamos em consideração, na hora de elaborar o edital, o período de sazonalidade. A terceira situação, se o alimento não atender às exigências da lei de alimentação, as condições higiênicas sanitárias, vou dar um exemplo. Nós temos produção de carne, nós temos produção de queijo, nós temos produção de leite. Mas se não tiver o selo de inspeção municipal, ou selo de inspeção estadual ou federal, nós não podemos comprar. Por que nós não podemos? Estão falando de alimentação e saúde pública. Aí pode ser que vocês perguntem assim, mas está onde isso? Fácil, está lá na resolução. A resolução ela deixa muito claro, né, quais são as situações que nós
estamos liberados, né, de atentar para aquele percentual. Mas fiquem atentos, né, por dois motivos. Primeiro, durante a prestação de conta, é claro que vai analisar o caso concreto. Depois, o que a norma fala para a gente, né, Joana? Se não tem no meu município, eu tenho que comprar onde? No vizinho, no regional. Eu não posso simplesmente falar, não tem, eu estou diante dessas situações aqui no meu município. E no município vizinho? Então, fiquem atentos que a gente não é só ir lá no sistema, clicar, não comprei, porque não tem nota fiscal. Mas e o agricultor vizinho? Será que ele não tem? Né? A gente aqui é um questionamento, porque às vezes, doutor Tiago, a gente chega no município, eles falam assim, ó, a gente não tem, o agricultor não tem produção, ele não entrega o produto, não tem nota fiscal. Aí no mesmo município, quando a gente vai lá na escola estadual, eles estão comprando. Então veja que as informações, elas não batem, né? Então, fiquem atentos, principalmente hoje, que é tudo sincronizado, né? Ainda mais agora, aí com o CAF, né? Então, vai ter diversas informações para que vocês entendam melhor o processo. Aí pode ser, né, que o Túlio fale assim, Fátima, mas vamos lá. Agora eu quero saber como que eu vou comprar da agricultura. Você já trouxe aqui os 30%, eu tenho a obrigação, mas eu quero saber como que eu vou comprar dessa agricultura familiar, qual que é o passo a passo. Então, vamos lá, Túlio, que a gente vai trazer essa informação agora, tá? Para a gente comprar da agricultura familiar, eu falo que nós precisamos saber primeiro quem vai comprar. Eu já falei isso anteriormente. Quem compra são vocês, as prefeituras, né? Os estados, as escolas federais que recebem recursos do FNDE. Então, são vocês que fazem as aquisições. Mas não basta, né, ter quem vai comprar. Eu tenho que saber quem é que pode me vender. Então, eu já sei quem compra, eu já sei quem tem dinheiro. Agora, quem vai me atender? Quem é que vai fornecer para mim? Aqui está o público que vai nos atender, né, que vai fornecer esses produtos, né, para a administração pública. Então, aqui nós temos agricultores que estão organizados através de associação, de cooperativa, né, que a gente tem essa denominação de grupo formal, ele pode comercializar o seu produto para nós. E aqui tem uma novidade não tão novidade, né? Eu falo que até um museu aí, né, igual o doutor Sérgio fala. Nós temos aqui, pessoal, o CAF, e deixa eu fazer uma separação aqui para não fazer muita confusão na cabecinha de vocês. Para que o agricultor forneça, ele consiga vender, comercializar o seu produto para vocês, ele precisa ter esse documento aqui, ó, o DAP, que é o documento de aptidão ao PRONAF, e o CAF, que é o Cadastro Nacional de Agricultura. Só para deixar mais claro, ele precisa ter um ou o outro, não os dois. O que está acontecendo agora? A DAP está sendo substituída pela CAF. Tá? É tanto que, se a Isabela quiser vender para o município vizinho e a DAP dela estiver vencida, ela agora já não consegue renovar. Ele vai ter que fazer o CAF. E o que eu tenho? Tem que fazer o CAF, desculpa. E o que eu tenho visto? Inúmeros editais que sequer menciona o CAF. Então, qual que é a minha sugestão? Coloque lá DAP ou CAF, que pode ser que o agricultor não tenha mais o DAP, porque já venceu, ele renovou, ele já entrou no CAF. Então, fiquem atentos a essa mudança, é muito normal a gente deparar, e eu peguei um edital ontem, assim, até de uma cidade muito grande, tá, doutor Tiago, que em nenhum momento fizeram menção do CAF. Então, primeiro, para que ele consiga comercializar, ele tem que ter um desses documentos. Ou ele tem o DAP, né? Ou ele tem o CAF. Sem isso, não consegue. E o que é o grupo formal? Estou falando de associação e estou falando de cooperativa. Mas também pode comercializar para vocês o grupo informal. O que é esse grupo formal, Fátima? Isso é novidade. Não é novidade, não, porque a resolução já faz essa menção, né? O grupo informal são aqueles agricultores que eles estão organizados, eles são acompanhados aí pela Emater, porém, ele não tem um CNPJ jurídico. Ele não tem.
Então, ele é um grupo informal. Então, primeiro a gente vai comprar do formal, depois do grupo informal. Fátima, mas olha só, aqui no meu município não tem associação, aqui no meu município não tem cooperativa, aqui no meu município também não tem nenhum grupo aí que tenha um acompanhamento, né, de uma Emater. Eu só tenho o agricultor individual. Ele também pode vender para vocês, né? Só que tem aqui uma diferença e eu preciso trazer uma informação. Eu acabei de falar com vocês, olha, aqui nós temos o público que vai nos atender. Eu não sei se vocês perceberam que eu coloquei primeiro grupo formal, grupo informal e fornecedor individual. O que significa isso? No momento da sessão pública, primeiro eu vou separar, tá no meu município aqui. Vou dar um exemplo para ficar bem bacaninha. Eu estou aqui no momento de uma sessão pública. Qual que é a pergunta que eu vou fazer? Tem diversos agricultores. Eu vou fazer a primeira pergunta. Tem alguém aqui que é do município A? Então, separa lá numa caixinha. Tem agricultor aqui, fornecedor, que é de município vizinho? Eu vou separar em outra caixinha. Eu vou sempre fazer essa separação. Por quê? Primeiro, eu vou comprar de quem? Eu vou comprar dos agricultores do meu município. Eu só posso comprar do agricultor vizinho depois que eu, né, assim, acabar, esgotar todas as possibilidades de comprar no meu município. Só que mesmo eu trazendo aqui grupo formal, informal e fornecedor individual, nós temos uma outra. Eu acho que a Leda quer perguntar. Pode perguntar, Leda. Boa noite, professora, tudo bem? Sou do município de Lauro de Freitas, na Bahia, tá? Pegando essa linha aí, quer dizer, era para ter perguntado uns minutinhos antes, mas vamos lá, se for pertinente. Nós estamos com os cortes no FNDE, por exemplo, não veio há 2 meses, 3, se eu não me engano, fundamental, e agora também está sendo cortado o AEE, que no caso eu chamo o AI. Aí eu gostaria de saber se é só no nosso município, eu estou desinformada, ou é no Brasil, ou está acontecendo alguma coisa. Outra pergunta, o repasse, ele é um valor muito pequeno para o nosso município, que é um município grande, né? E aí a minha preocupação, como trabalho na parte da gestão de contratos e faço os processos de pagamento, tanto da merenda como da agricultura familiar e demais. A minha preocupação é, o valor que está sendo repassado, ele não está sendo suficiente para pagar as aquisições da agricultura familiar. Como faço? Como proceder nesse caso? Podemos pagar normalmente com recurso arrecadação própria ou tem que ser mesmo com o recurso do PENAI? Eu estou preocupada, porque o valor realmente não está dando para cobrir essa aquisição. Gratidão, boa aula para nós. Leda, vou chamar de Leda, tá? Senão você fala, não gostaria não, tá? Pode me corrigir aqui. Gostaria de agradecê-la imensamente pela pergunta, achei muito pertinente, mas olha só, quando a senhora disse, olha, eu não recebi recurso, o que seja lá do EJA, dentre outros, na realidade, vocês estão recebendo recurso conforme o que vocês informaram o ano passado. Tem que olhar quais foram as informações que vocês repassaram no censo de 2023. Segundo ponto, quando a senhora fala assim, o recurso é pouco, né? O recurso, de fato, não dá para a gente fazer aquisição, né? É só para lembrarmos, pessoal, que o recurso que vem do FNDE, ele é suplementar. Vocês têm a obrigação, e eu disse várias vezes, nós temos aí que complementar com recursos próprios, tá bom? Então, eu não sei se eu consegui aqui respondê-la, tá? Mas é só para mantê-los, né, informados que, embora o recurso, quem tem a obrigação de atender, né, a alimentação escolar lá é o Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando quem está mais próximo ao município. O recurso que vem do FNDE, ele é suplementar. Eu vou te dar uma ajudinha aí, tá? Mas a obrigação maior é do município, é do Estado. Ele tem que complementar.
Só o recurso do FNDE, de fato, não dá. Tá? E eu sei que, às vezes, a gente depara com o município que ele utiliza só o recurso do FNDE. E, assim, às vezes eu fico, como, né? Porque vai ao encontro do que a senhora Leda trouxe, né? Às vezes é um valor bem abaixo, mas só para reforçar, é suplementar. Com licença, eu posso completar a resposta da professora? Não só pode, como deve. É porque eu não consegui encontrar aqui a mãozinha. Leda, é o seguinte, você disse que teu município teve 3 parcelas que não veio, foi 3 meses. O que é que acontece? Isso pode ser por 2 motivos. Primeiro, excesso de reprogramação. Como eu falei antes da gravação, que em outubro do ano passado, o FNDE emitiu um novo normativo diminuindo o percentual de reprogramação de 30% para 15%, justamente para que o pessoal não confundisse o percentual de obrigação de compra na agricultura familiar com o percentual de reprogramação. Mas aí o que acontece? O pessoal, ano passado, e até mesmo 2022, 2021, tem municípios que têm recurso de 2020 que está só reprogramando. E aí chega um ponto que, quando isso cai na prestação de contas do FNDE, que ele vê que teu município excedeu. Em 2023, digamos que teu município recebeu R$100 mil, reprogramou para 2024, em vez de ter reprogramado 15 mil, reprogramou, sei lá, 20 mil, isso significa que o teu município não vai receber em 2024 R$5 mil, porque você excedeu essa reprogramação e você precisa gastar esse recurso. Então, você pode verificar, junto com a contabilidade e o setor financeiro do teu município, o valor que receberam no ano passado e o que foi reprogramado de 31 de dezembro de 2023 para 1º de janeiro de 2024. O outro motivo pode ter sido por causa da aquisição da agricultura familiar. Caso em 2023 ou em 2022 vocês não tenham adquirido gêneros da agricultura familiar, o FNDE vai solicitar a devolução. Essa situação eu acho mais difícil ter acontecido, tendo em vista que, nesse caso, o FNDE ele vai comunicar: vocês, em vez de ter comprado 30%, comprou 25%, então vocês vão ter que devolver 5%. Então, eu acho difícil ser esse motivo. O mais provável deve ter sido o excesso de reprogramação. Com relação a... Você fez outra pergunta, eu esqueci, perdão. Então, foi do censo, né, Dudu? Quer falar, Joana? Eu acho que tinha outra questão que eu ia comentar, mas eu esqueci. Sim, com relação às compras. O recurso é pouco, realmente é pouco, mas como a professora bem colocou, é um recurso de complementação. A obrigação do município de fornecer alimentação escolar é do município, não é do FNDE. O recurso do FNDE é uma ajuda financeira. Então, qual é a melhor logística financeira? Comprou gêneros lá do fornecedor do pregão, comprou da chamada pública, dê prioridade a comprar ao agricultor, a pagar ao agricultor familiar. Por quê? Ao agricultor familiar, você só pode pagar com recurso federal. Você não pode pegar recursos próprios e pagar ao agricultor, tendo em vista que é um regulamento do FNDE. Então, você não pode utilizar recursos próprios, a não ser que o teu município tenha um normativo que permita isso, como é o caso aqui do estado do Rio Grande do Norte. O estado do Rio Grande do Norte tem um normativo que permite você pagar o agricultor familiar da chamada pública com recursos próprios, mas isso não acontece nos municípios. Então, você só pode pagar o agricultor com recurso federal, prioriza o pagamento do agricultor. E aí, o que sobrar, paga com os outros fornecedores com recurso federal e com recursos próprios, certo? Aí vocês observem as regras da ordem cronológica de pagamento dos TCEs aí dos estados de vocês. Aqui no nosso estado até consegue a ordem cronológica. Obrigada, tá, Joana? Gratidão, profa. Gratidão. Ficou perfeito. Gratidão. E, assim, só para reforçar, dá uma olhada também no censo que vocês informaram em 2023, tá? Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui, né, ao critério aqui de classificação, primeiro a gente vai comprar do grupo formal, informal e individual. Só que dentro de cada grupo, antes de comprar dessa turma toda aqui, eu tenho lá no momento do certame, eu tenho que verificar,
Tem alguém aqui que é de comunidade quilombola, né? Povos originários, assentamentos? Se não tem, eu tenho que fazer uma segunda pergunta. Tem alguém aqui que o produto é orgânico, que também tem preferência? Se não tem, aí eu vou para associação e cooperativa. Então, esse filtro é obrigatório. E aí nós temos uma mudança também, que são as regiões intermediárias, imediatas. Eu até faço um apelo que no momento que vocês forem elaborar o edital de vocês, que coloquem no edital quais são os municípios imediatos e intermediário do município de vocês. Vou mandar para o doutor Tiago a planilhazinha para que vocês consigam identificar, o meu município tem esses municípios aqui que são, que fazem parte da região imediata. Por que o FNDE fez essa separação? Para, de fato, atender a política pública, eu diria quem de fato é de direito, tá bom? Aí vamos lá. Então, esse público aqui pode vender para vocês, né? Só que eu quero ressaltar aqui, olha só, pessoal, só comprem do agricultor familiar produto que é oriundo da produção dele, tá? Fiquem atentos. E assim, a gente tem que reforçar isso junto com os nossos agricultores. Um agricultor não pode assumir um contrato com vocês para fornecer laranja e vai lá no Ceasa, vai lá no supermercado e compra e repassa. Isso não pode, é tanto que um dos documentos, né, que eles apresentam é a declaração que aquele produto que ele está comercializando é oriundo da produção dele. Então, é importante que vocês façam esse acompanhamento, né? Vocês não podem comprar, e aqui já entra, tá? Até na nova lei de licitações. Por quê? Nós temos aí, né? Eu lembro que eu falei com vocês, olha, o contrato vai seguir quem? Vai seguir a nova lei de licitações. E a nova lei de licitações disse o seguinte, para cada infração, aplica-se essa sanção. Então, se um agricultor apresentar para vocês uma declaração falsa, o que vai acontecer? É claro que nós teremos ali uma diligência, nós teremos um processo administrativo, tem toda uma tramitação, e se ficar comprovado que a declaração é falsa, ele vai receber essa sanção, uma declaração de inidoneidade, não vai poder vender nem para o município, nem para o estado e nem para as escolas federais. Então, fiquem atentos, né, que às vezes a gente depara, né, com algumas situações que alguém comprou e está, eu diria, como se fosse um atravessador. Então, vocês só podem comprar produtos oriundos, né, da produção própria ali daquele agricultor. Aí, vou seguir aqui, eu trouxe essa orientação, porque é muito comum a gente deparar, né, com essa fala. Aí, pode ser que o Raul fale assim, Fátima, então eu sei quem pode vender, né, eu já sei onde que tem o dinheiro, eu sei que eu não posso comprar produto que ele vai lá no Ceasa e repassa, mas qual que é o instrumento que eu vou utilizar para comprar esse produto da agricultura? Nós temos aqui a chamada pública. A chamada pública é um instrumento, né, eu diria que ele é um instrumento, é um procedimento administrativo, ele é mais simplificado, onde que a gente vai utilizá-lo para comprar da agricultura familiar. Só para ressaltar, vocês só podem utilizar a chamada pública para comprar produtos da agricultura familiar. Aí pode ser que o Raul fale assim, Fátima, mas olha só, o meu município ele recebe recurso do FNDE, e a gente sabe que nem todos os produtos nós conseguimos comprar da agricultura familiar. Vou dar exemplo, o macarrão, o sal, o açúcar, o óleo, né? E aí, eu posso usar a chamada pública para comprar do mercado convencional? Não. Você só pode utilizar esse instrumento, né, que ele é um procedimento simplificado, né, para comprar da agricultura familiar. Vocês não podem utilizá-lo para comprar, né, do mercado convencional. Então, vejam que eu tenho visto, e eu até gostaria de ressaltar, que, embora seja um processo simplificado, a gente ainda depara com diversos erros, né, e assim, erros muito comuns. Muitas vezes a gente republica, né, o edital do ano anterior, a gente não faz ali um ajuste, né,
eu diria assim, um ajuste do que de fato, se teve alguma norma nova, né? Ou se teve algum produto que nós não conseguimos comprar da agricultura familiar, que ele foi deserto. Então, a gente não tem esse cuidado, né, de tomar aí, de fazer essa revisão no momento da elaboração do edital. Pode falar, Raul? Professora, boa noite. Dá para estar ouvindo? Boa noite. Sim, ouço muito bem. Obrigada pela participação. Boa noite a todos. Nada, professora. Assim, uma dúvida que eu tenho em relação para organizar no momento do certame, por exemplo, a ata. No momento do certame, né? Então, tem um grupo informal de agricultores com a DAP ou a CAF física. Como é que eu caracterizo eles na ata? Né? Vou identificar esse grupo informal e o contrato será feito para cada um ou para o grupo, com representantes. Né? Porque o que é que eu vou diferenciar esse grupo informal dos agricultores que são individuais? Obrigada, Tarro. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, nós temos aqui o grupo formal. O que é o formal? Associações e as cooperativas. Nós iremos identificá-las pelo CNPJ. Eles terão ali uma DAP jurídica ou uma CAF jurídica. Aí é fácil, certo? E o grupo informal? Não, voltando aqui do grupo formal, quem vai assinar o contrato não são os cooperados associados. Quem vai assinar é a associação, é a cooperativa. É um contrato só, certo? Aí, quando no grupo informal, normalmente, é claro que eu não conheço a realidade de vocês, mas normalmente esse grupo informal, ele tem um acompanhamento da Emater, ele dá assistência, ele vê que o trabalho ali é conjunto, é como eles têm um espírito de cooperativismo, de associativismo, porém eles não têm a formalização, um CNPJ, né, jurídico, uma CAF jurídica, uma DAP jurídica, mas eles produzem juntos. Só que quem vai apresentá-los é a Emater, que vai falar assim, esse grupo aqui funciona nesse formato, mas o contrato é individual. O contrato é individual. Nós temos aqui um grupo informal que ele foi apresentado pela Emater, só que são 20 agricultores. Cada um vai ter o seu contrato, ele é individual. Tudo bem? Entendi. Só porque ele tem esse acompanhamento, tem essa assistência. Eu sempre falo o seguinte, é aquele que está fazendo um pré-teste para alavancar para uma associação, uma cooperativa. Ele está ali fazendo um teste, testando para ver se dá para prosseguir para um caminho de uma formalização. Eu consegui respondê-lo ou não? Sim, sim. É porque, assim, interior, eu sou do interior da Bahia. Eu trabalho em 2 municípios bem pequenos. E, além das questões técnicas, nós temos questões políticas e pessoais. Então, eu já orientei lá, porque eu sou agrônomo, né? Então eu orientei as pessoas assim, se organizem, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar para vocês formarem a cooperativa de vocês, do próprio município, porque aí tem outra cooperativa de outra região, e aí, na hora do certame, aí a senhora sabe, né, a gente explica a eles que tem a regra de critério, aí eles não, nós somos um grupo informal e querem ter o mesmo direito, aí para a gente explicar isso numa sala com 20, 30 agricultores, é um trabalho, para essa ata ficar pronta e todo mundo entender, não é fácil não. Mas, aí tem um ponto de atenção, desculpa interrompê-lo, mas tem um ponto de atenção na sua fala. Quando você disse, Fátima, nós temos aqui no nosso município, a gente não tem associação, a gente não tem cooperativa, certo? Aqui é o grupo individual, mas no vizinho tem uma cooperativa e normalmente eles participam, mas tem que atentar para uma coisa, eu falei, primeiro está aqui numa sala, vou pegar a sala do seu município, primeiro eu vou comprar deles, eu só vou comprar do formal vizinho depois que eu esgotar o quê? De todos aqui. É tanto que a lei é muito clara, eu vou comprar do formal, do individual, do grupo informal e do individual. Senão, eu só vou para o imediato ou para o intermediário depois que eu esgotar essa instância. Porque sim, nós fizemos assim.
Nós fizemos assim, porque nesse município, no caso, tem uma associação do município, então seguimos os critérios Do de outro seleção das propostas. município? Não, do próprio município. Ah, tá. Entendeu? Mas aí tem uma rivalidade com outro grupo que não está formalizado. E aí é todo um processo para a gente explicar, organizar bem. Mas deu para seguir, a gente seguiu, fez os projetos de vendas individuais, porque a associação não quis, ela não fez a aquisição de todos, né? Então a gente conseguiu fazer os contratos de todo mundo, mas seguiu individual. Mas expliquei a eles que o grupo informal, como diz o nome, é informal, né? O contrato é realizado, então, por pessoa. Mas individual. Muito obrigado. Eu que agradeço, só trazer uma informação aí, tá, Raul? Que na realidade você vai comprar sim do grupo individual, né? Primeiro local, mas quando você fala assim, a gente abriu aqui, mas a cooperativa ou a associação, ela não deu para atender toda a nossa demanda. Aí você abre para o grupo informal ou individual. E assim, só para pegar um gancho aqui da sua fala, que eu achei ela muito pertinente, pessoal, não basta ter a CAF ou a CAF ativa. É importante também que eles tenham condição de emissão da nota fiscal. E tem estados, né, que eles não permitem que a associação forneça nota fiscal. Não vou entrar nessa seara aqui, porque é discussão para mais de metro. Então, tem que avaliar se o seu estado permite ou não, né? Então, assim, no momento da participação, tem que avaliar, olhar aí se de fato, né, permite, se eles podem ou não participar. Tem a DAP, o CAF. Eu estou falando DAP e CAF, porque eu já falei lá anteriormente. Documento de aptidão para o NAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Não basta só isso, também tem que emitir a nota fiscal. Agora, vamos para a mão na massa, né, pessoal? E agora, Fátima? Eu já sei, né, que eu tenho que usar a chamada pública, eu não tenho que fazer aqui um pregão eletrônico, né? O instrumento que eu vou adotar é a chamada pública, que é um procedimento administrativo simplificado, com a linguagem simples, onde que eu vou trazer informações pertinentes àquela compra daquele agricultor familiar. Que você sabe, é claro, eu não conheço a realidade dos municípios de vocês, mas se fosse um pregão eletrônico, talvez em algumas regiões os agricultores não teriam condições de participar, exceto aquelas associações cooperativas que estão mais estruturadas, tá? Então, vamos lá. Qual que é o passo a passo? Meu município ainda não compra, né? Parece que teve uma fala que tem municípios que ainda não compraram, né? Eu quero sair daqui, Fátima, eu vou trabalhar amanhã, mas a gente quer já colocar mão na massa. Como que eu vou comprar da agricultura familiar? Então, o primeiro passo de vocês, olha aqui, ó, Leda, é verificar o orçamento. A gente tem lá, aí verificar o orçamento, eu vou lá no financeiro, eu vou lá verificar o que eu tenho de valor que eu vou receber do FNDE. Aí vocês podem falar assim, Fátima, mas olha só, como que eu vou saber o ano está começando agora? Não, gente, dá uma olhada lá no que você informou ao censo, vai receber com aquela quantidade ali. Depois, verificar. Eu vou utilizar recurso próprio? Eu vou utilizar somente recurso do FNDE? Qual que é o público que eu vou atender? Quantas escolas? São informações que eu preciso buscar no momento aqui da fazer as continhas. Porque senão a gente vai publicar uma chamada pública e vai deparar o que a Leda falou. E agora? Estou com um contrato assinado, eu não tenho dinheiro. O que tem aqui do FNDE não dá para fazer essa aquisição. Então, é o primeiro passo de vocês, antes da elaboração do edital, é verificar o que eu tenho aqui de orçamento para essa compra. Eu vou comprar, qual que é o percentual? O que eu vou comprar da agricultura familiar? Porque a gente sabe que a agricultura não consegue atender todas as nossas demandas. A segunda situação, que comecei no início da minha apresentação, eu preciso buscar informações junto à Emater, porque a Emater ela tem um calendário agrícola, ela conhece quais são os agricultores, como eles estão organizados, o que eles produzem, qual que é a quantidade, o período de sazonalidade. Eu preciso fazer esse levantamento prévio, e muitas vezes a gente não faz.
Muitas vezes a gente joga no escuro. Olha o do ano passado. São informações pertinentes, são informações que elas irão interferir no meu procedimento no todo. Então, eu preciso buscar, fazer esse mapeamento. E aqui não é só com a Emater, vocês podem conversar aí com o Sindicato Rural, vocês podem conversar com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que está muito próximo desse agricultor. São eles que irão repassar informações. Eu diria que eles vão tirar uma foto da realidade da agricultura familiar. O que eles produzem? Qual que é a quantidade? Porque, de repente, a gente vai colocar no nosso processo um produto que a região ou o município não produz. Então, é de suma importância que façamos esse mapeamento. E para que a gente consiga, é importante ter diversos atores nesse mapeamento. De posse do mapeamento, fui lá, Fátima, busquei as informações, eu já sei aqui quais são os produtos, quais associações, se tem produtos orgânicos ou não. De posse, nós vamos encaminhar essas informações para que o responsável técnico pela elaboração do cardápio, ele tenha informações para montar o seu cardápio. Se ele deparou, olha, aqui no município, pelo mapeamento que nós fizemos, aqui tem produção de queijo, mas eu não consigo comprar porque não tem ninguém aqui, nenhum agricultor tem a certificação. Então, ele já sabe que ele não vai colocar, é claro que ele vai buscar na região imediata ou intermediária para verificar, mas se não tem, não faz sentido. Outra coisa, olha, aqui no meu município a gente não produz maçã, na região não produz maçã. Por que eu vou colocar maçã no meu cardápio para comprar da agricultura, sendo que eu não tenho? Talvez é um produto que eu vou ter que comprar aonde? Eu vou ter que comprar do mercado convencional. É fazer um mapeamento, um levantamento para dar informações para quem, de fato, vai elaborar o cardápio. Então, eu diria que esse mapeamento é como se fosse uma bússola para o nutricionista, para norteá-lo de quais alimentos, né, de quais produtos que nós iremos trazer aí para o nosso edital. Elaborou meu cardápio, já sei lá os quantitativos, já fiz lá minha balança nutricional, eu vou elaborar o quê? Agora o meu termo de referência para eu buscar aí informações junto ao mercado. Aqui tem um ponto de atenção, pessoal, e aqui eu diria talvez é o mais crítico desse procedimento, que é a pesquisa de preço. E a pesquisa de preço não é um ponto crítico só da agricultura familiar, não, tá? Também é um ponto crítico da compra convencional. O que eu tenho visto, e não estou falando que é a realidade dos municípios de vocês, muitas vezes, o que a gente faz? Nada mais como se fosse ali uma lista de preços. A gente vai lá no mercado, faz a pesquisa, cebola, abóbora, chuchu, moranga, né, tomate, simplesmente como se fosse uma cotação bem simples. Coloca lá o produto e na frente coloca o valor. A gente tem que rever o formato como nós estamos fazendo essa pesquisa. Por quê? Quando nós fazemos uma pesquisa nesse formato, aí quando chega o edital da chamada pública, parece uma caixa de Pandora. Vem um monte de informações que irão impactar no preço. Então, qual que é o meu apelo? Quando vocês forem fazer a pesquisa de preço da agricultura familiar, leve informações. Olha, eu quero tantos quilos de laranja, vai ser entregue em cada escola, vai ser entregue semanal, quinzenal, mensal, vai ser embalado por caixa, por unidade, por quilo, por grama. Eu tenho que abastecer esse agricultor que vai me fornecer o orçamento de informações, para que no momento que ele for ali fazer a sua precificação para colocar no orçamento que vai fornecer para vocês, ele consiga inserir os insumos. É por isso que a gente fala, mas o produto da agricultura ele é mais caro. Não é que é mais caro, é porque ele faz a inserção dos insumos. E ele tem um custo diferente
de um custo de um mercado convencional. E a gente vê muito, tá? A gente vê muito a forma equivocada de fazer a pesquisa de preço, de não trazer informações, aí só coleta alguns dados e no momento do edital fala assim, olha, agricultor, esse produto vai ser entregue na escola A, na escola B, na escola C, e isso tem um custo. Isso tem um custo de logística que vai impactar no preço. Só que ele ficou sabendo só no momento da chamada pública. Isso é muito comum acontecer. Então, eu faço esse apelo que vocês refaçam, é claro, se acontecer, se tiver esse caso concreto, o formato, como vocês fazem a pesquisa de preço junto à agricultura familiar. Não é uma pesquisa que a gente faz igual a gente faz no mercado convencional. E mesmo no mercado convencional, a gente precisa trazer detalhes de informações. Outro detalhe, o preço que vocês fizeram ali, né, que vocês captaram, o que a gente leva para o edital não é o menor preço, a gente leva a média. E o preço que vocês colocarem no edital é o preço que vocês irão pagar ao agricultor. Nós não podemos negociar preço no momento da cessão para redução. Como que vai ficar ali na prestação de contas? Olha o problema, né, no momento lá que o TCU, né, lá junto com o FNDE, no momento da prestação de conta. Mas olha só, estou com um edital aqui que o preço da laranja está de R$1, e eu estou com a nota fiscal aqui que a laranja está de 80 centavos, com base em quê? Tá? É tanto que a lei também deixou muito claro que se houver qualquer discrepância, inconformidade, a gente vai conceder um prazo para que o agricultor ele faça o ajuste, né? Ali, se ele colocou um preço distinto, diferente do que consta no edital, ele vai ter que rever isso aí. Então, fiquem atentos, né, que é muito comum, e no início aqui da nossa fala, a Joana trouxe isso aí para a gente, né, e às vezes a gente vê aí alguém querendo colocar um menor preço, tentar renegociar para diminuir, isso não é permitido e está muito claro nos regulamentos que tratam, que versam sobre essa compra. Depois, eu vou elaborar a chamada pública, e é na chamada pública que eu vou trazer o quê? Diversas informações, onde que o produto vai ser entregue, qual que é a quantidade, como que vai ser a embalagem, né? Eu vou trazer riqueza de detalhes, quais são os documentos, e só para lembrá-los, né, que a gente vai solicitar desse público que vai nos atender, aquela relação de documentos que consta lá na Resolução 06. A gente não tem que inventar, criar documentos que não tem nada a ver com o objeto, que não tem nada a ver com a compra da agricultura familiar. O dono do dinheiro, quem repassa, que é o FNDE, já falou, olha, vocês precisam apresentar esses e esses e esses documentos. A gente não tem que criar. Detalhe, chamada pública tem que ser publicada no período de 20 dias, tá? Não são dias úteis, são dias corridos. Aí vocês podem falar assim, Fátima, mas olha só, nós temos aí a nova lei que ela trouxe, né, dias úteis. Sim, mas a chamada pública, a regulamentação é bem clara, são dias corridos. Então, busquem divulgar o máximo possível esse edital, tentem não só divulgar nos portais oficiais, mas também articular com empresas que a Ematec está próximo desse agricultor, né, as associações, as cooperativas, até mesmo aquelas, não sei aí nos estados de vocês, mas às vezes a gente tem uma sala ali do agricultor, uma sala mineira, né, que dá esse suporte para divulgar, para fazer com que ele fique sabendo, que muitas vezes a gente fala assim, mas já está lá no Diário Oficial, já está lá no portal. Gente, o agricultor, a gente tem que conhecer a realidade dele, ele que planta, ele que colhe, ele que vende, o tempo dele é bem enxuto, às vezes ele não tem condição de acompanhar, né,
ali jornal, às vezes não tem muito tempo de acessar o portal de vocês para buscar informações, ou até mesmo o PNCP, então a gente tem que ficar atentos, nós precisamos ficar atentos a essas informações, porque a gente vai assim, mas o meu papel, eu já fiz, a obrigação é dele, não, tem que ter um esforço nosso de trazer mais atores para ampliar, para fazer com que esse agricultor, esse edital possa chegar um número maior de pessoas, né, de agricultores que possam nos atender. Aí tem a elaboração do projeto de venda, que não é vocês, quem vai elaborar esse projeto de venda é o agricultor, né, e ele vai elaborar, se for um grupo informal ou até mesmo individual, normalmente a EMATER, as secretarias aí de agricultura, elas concedem esse apoio. O recebimento de projeto de venda, acho que vai ao encontro do que o Raul trouxe, né? No momento ali da sessão, eles vão apresentar a documentação, a gente vai fazer aquela classificação, ela é obrigatória. Fátima, mas você não falou que a gente tem que comprar do grupo formal? Sim, eu disse que a gente tem que comprar primeiro do grupo formal, informal, individual, mas antes eu tenho um filtro anterior. Quem é que é a comunidade quilombola, né, assentamentos, produtos orgânicos, eu tenho que olhar primeiro esse grupo, para depois eu partir para o formal. Mas se o vizinho tem uma cooperativa, eu não tenho, primeiro eu tenho que olhar o meu município, depois eu vou olhar o quê? Os municípios que fazem parte da região imediata. Eu não posso ir direto comprar de um município que está na região intermediária, não. Eu só vou comprar depois que eu esgotar toda essa instância aqui imediata. Tudo certo? Aí a assinatura do contrato é que a parte do contrato já entra na 14.133, tá? E você já conhece, vocês já sabem qual que é o rito de trazer os deveres, as obrigações, né? Eu só gostaria de chamar a atenção que é muito comum, tá, doutor Tiago? Às vezes a gente chega no município, o agricultor fala assim, olha, Fátima, eu estou fornecendo aqui feijão, pelo amor de Deus, assim, só para honrar meu nome mesmo, porque eu tive aí um aumento dos insumos, né? Eu não consigo entregar o produto, mas eu tenho um contrato, eu já fui lá, eles falaram que não tem como dar um reequilíbrio. Gente, isso não existe. Embora a compra da agricultura ela é um procedimento simplificado, mas o contrato segue o seu rito normal. Ele tem direito, a gente não pode ignorar isso, né? E, às vezes, a gente depara assim, mesmo não apresentando, está lá com as notas, não, a compra da agricultura não tem direito. E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, acontece muito, e eu posso falar isso com muita propriedade, que eu atendo inúmeros municípios, eu não posso fazer desse contrato como se fosse uma ata de registro de preço, tá? Muitas vezes a gente assina um contrato com o agricultor e não compra, ou não compra quase nada, às vezes nem 10%. E o agricultor, ele é muito correto. A partir do momento que ele assina um contrato com vocês, todo o planejamento da produção é com base naquele contrato. E muitas vezes eles falam, eu plantei, está aqui, eles não querem comprar. Porque às vezes fazem um procedimento paralelo, né, e querem ter uma dinâmica, querem comprar no mercado convencional, que é mais célere, é mais rápido, mas em compensação, aquele agricultor, ele vai perder a produção. Então, a gente não pode assim, tome muito cuidado com esse formato de assinar um contrato com o agricultor e não comprar nada, nem avisa, sabe? Às vezes não compra nem 10%. O contrato tem vida própria, tem ali o caminho dele, não é uma ata de registro de preço. A entrega dos produtos, né, aí o termo, né, de recebimento, vocês já fazem todo esse procedimento de verificar se de fato aquele produto ele está de acordo com o que consta no edital, né, tem toda aquele de olhar, né, principalmente os produtos perecíveis, né, da questão da embalagem e o pagamento. Aqui tem só para reforçar, fiquem atentos também ao pagamento. É claro que eu não conheço a realidade dos municípios de vocês, mas na maioria dos municípios que eu atendo, o agricultor ele não consegue ficar 30 dias, 40 dias, 50 dias sem receber.
E isso é normal. Muitas vezes, eles vendem, emitem a nota, entregam a nota e, assim, esquecem de pagar. Né? Foi o que a colega falou hoje, a própria lei, nós temos ali o cronograma, mas a nova lei, ela permite, né, que nós até façamos uma alteração nesse cronograma, desde que esse pagamento pode interferir na execução desse contrato, inclusive está bem claro lá a questão da agricultura familiar. Então, faço um apelo que vocês tenham um olhar mais acurado para a compra da agricultura familiar, que vocês fiquem atentos aí ao pagamento, né? Às vezes ele deixa de entregar o produto para a administração e vai vender na feira livre, porque ela vende e recebe imediatamente. A gente tem que ter aí esse cuidado, né, de acompanhar esse processo. E uma dica que eu posso aqui dar para vocês é: busquem acompanhar a compra da agricultura familiar mensalmente, porque você consegue, durante esse acompanhamento, né, identificar se vocês terão ou não chance de alcançar aquele percentual. Porque muitas vezes, se a gente não tem esse monitoramento, a gente não faz essa gestão, só vamos identificar lá no final. Aí já não tem como fazer e a gente vai devolver recurso. Só em 2023, doutor Tiago, nós tivemos aí mais de 5 bilhões de recursos, né, para essa compra, e nós temos milhões sendo devolvidos porque nós não estamos conseguindo fazer esse trabalho aqui. Aí, só para finalizar, eu vou trazer aqui uma informação que eu sei que vocês estão preocupados. Fátima, eu já sei, né, que as sanções eu trouxe lá, né, o contrato vai seguir a nova lei, mas nós ainda temos alguns questionamentos. E aí, somente com as resoluções, com a lei, eu consigo comprar da agricultura familiar? Essa é uma pergunta que ela vem recorrente. Eu vou interromper aqui minha tela só para eu compartilhar o material aqui com vocês. Deixa eu estar aqui no fácil. Tá, vamos lá. Recentemente, pessoal, o FNDE fez uma... Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém já conhece aqui esse parecer? Alguém conhece? Não? Então, vamos lá. O FNDE é a parte técnica deles, né? Até diante dessa mudança aí, com a chegada da nova lei de licitações, eu estou sempre reforçando, a compra da agricultura só a parte de contrato, né? E muitos municípios atrasaram, né? Suspenderam, por enquanto, a compra da agricultura familiar por questões, questões de segurança jurídica. Como que eu faço? Por onde que eu vou, né? Então, o FNDE fez a consulta à AGU, né, e trouxe esse aqui, e a preocupação deles foi justamente essa, né, aqui, olha a dúvida deles, do que nós temos aqui de regulamentos, né, do que temos aí da lei, é possível a gente executar, né, aquele percentual diante do que nós temos, é suficiente para instruir um processo da agricultura familiar? O FNDE, a parte técnica, fez toda a fundamentação. Eu não vou ler esse parecer aqui, mas eu vou compartilhar com vocês. Está bem fundamentado, né? E o que eu achei muito bacana foi que a equipe da AGU assim, foi assertiva. Olha só, pode-se considerar que o artigo 14, aquele lá dos 30%, dos 50% da mulher, né? Da aquisição, dispensa todo e qualquer procedimento licitatório nas aquisições da agricultura familiar. Olha aqui, sim. Então, não há obrigação de fazer ETP, fazer matriz de risco, né? Isso aqui já dá um alento. Qual que é a minha sugestão para aqueles municípios que estão com resistência, e está todo mundo aí fazendo ETP para comprar produto da agricultura familiar, que levem para o procurador de vocês, aí, para o controle interno, para o jurídico, né? Esse parecer, porque acho que aqui já dá uma luz, já dá um norte, né? Então, é muito bacana, acho que dá para começar. Acho que aqui já dá uma... Eu não vou ler, não vou tecer maiores informações, mas só para falar que houve, sim, uma preocupação do FNDE quanto à nova lei e aquisição da agricultura familiar. E eles fizeram justamente, né, esses questionamentos junto aqui. A AGU está aqui, só vou compartilhar aqui, porque vocês... Esse material, pessoal, eu vou mandar para o doutor... Estão conseguindo visualizar, mas eu coloquei aqui também no QR Code, tá?
está aqui, vocês podem, mas se não conseguirem, eu coloco vou disponibilizar. Então, vamos lá, pessoal, só para finalizar aqui a nossa aula, eu sei que eu falei de uma forma ainda mais simplificada, trazer uma dica que eu sempre falo o seguinte: juntos somos mais fortes, temos muitos problemas em comum e soluções também, né? Então, a gente não pode se fechar numa caixinha. Vocês têm diversos municípios que são vizinhos, têm as mesmas dificuldades, as mesmas limitações. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, né, para que a gente consiga aí uma solução em conjunto. E deixar essa mensagem: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Com certeza eu aprendi muito mais com vocês aqui do que eu repassei, e aqui é só mesmo para agradecer mais uma vez aí, pela oportunidade, pelo convite. Tem meu telefone, eu só tenho esse número, tá? Eu não tenho outro. Pode mandar uma mensagem para mim: Fátima, estou com dúvida nisso aqui, eu sou aluna aqui né, do Dr. Tiago, né, da equipe aqui da Elencos Educação, mande aqui, eu respondo, eu sou muito atenciosa com o outro. É claro, se vocês não se importarem, né, às vezes eu respondo de madrugada, final de semana, né, porque a gente está sempre aí na estrada, mas eu sou muito cuidadosa com o outro. Então, agradecer imensamente ao Dr. Tiago pelo convite, agradecer a vocês pela participação, e eu vou interromper a minha tela para que a gente possa interagir um pouco agora, para que vocês possam fazer aí as perguntas, né? Agora, estamos juntos aqui, agora que todo mundo quer falar, doutor Tiago. Fátima, primeiramente, muito obrigado pela apresentação, foi muito interessante e acho que vai ajudar não só os alunos aqui presentes, mas a todos os demais que vierem a assistir. Deixa eu ver aqui no nosso chat, tem alguns comentários, algumas perguntas. O Daniel, logo no início, comentou, né, elogiou: excelente profissional a Fátima, conterrânea do Vale do Jequitinhonha. Aí depois o Daniel também comentou, acho que ele fez, eu não sei se essa questão, não, acho que ele não chegou a comentar, não. Ele disse: em relação ao planejamento de aquisição, o estimativo dos itens pode ser muito superior ao valor do repasse do FNDE? Posso levar para o chamamento via inexigibilidade quantidades superiores e os projetos de venda serem menores da minha planilha do edital? Eu não sei se você consegue ver, Fátima, que é a pergunta que o Daniel está fazendo, e entender. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando. Em relação ao planejamento de aquisição, pessoal, é o seguinte: quando se fala de planejamento é a ordem do dia, né? Independente se é nova lei ou não, a gente tem que fazer planejamento, até para saber de onde que a gente vai tirar recurso, né? Eu falo que toda compra pública, ela tem que passar ali por um planejamento. E vocês podem perguntar: Fátima, mas a nova lei fala ali do plano de contratação anual, a minha compra da agricultura tem que constar ali? Tem, porque é uma compra, né? Ela tem que estar ali. E, embora seja um procedimento simplificado, não exime de atentar para os princípios. E veja que o planejamento é um princípio, né? Então, a gente tem que constar, né? A gente tem que atentar para o planejamento dessa compra. Aí ele falou o seguinte: o estimativo dos itens pode ser superior ao valor do repasse do FND? Olha só, no momento do mapeamento da nossa demanda, né? É claro que a gente não vai mapear só para comprar com recurso do FNDE. A gente vai mapear para atender a nossa demanda. Pode ser que o que eu tenho aqui, só o recurso do FNDE, não seja necessário. Eu vou ter que comprar. E quando eu falo assim, eu vou levar para o chamamento via inexigibilidade, eu não vejo nesse formato. Qual que é a justificativa? Você está ali planejando, por que você vai direto para a inexigibilidade? Não faz sentido. Eu não iria, tá? Assim, eu acho que não é o caminho. Qual que é a justificativa que você vai falar assim: eu vou comprar o restante, né,
através do formato da inexigibilidade. Qual vai ser a justificativa? Às vezes eu até ouço alguns falarem assim, eu vou para a compra emergencial. Gente, compra emergencial é assim, não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Qual que vai ser a justificativa? Porque a regra do dia é planejada. É claro que nós temos situações que saem fora ainda do nosso planejamento, mas se a regra é planejada, o que a gente vai fazer? Acho que aqui é um ponto de avaliação. Eu não iria levar para uma compra, o chamamento de inexigibilidade, até porque a compra da agricultura, ela é Sim, professor. Só para complementar o que a professora disse, é o seguinte, o processo de chamada pública, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inexigibilidade. Só retornando, né, o processo da chamada pública, ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses de inexigibilidade. Aí você pode questionar, mas, Joana, lá tem fornecedor exclusivo. Bem, é fornecedor exclusivo a agricultores, mas existe uma certa competição, entre aspas, porque a gente não utiliza o menor preço, mas existem critérios de seleção, entendeu? Então, nem se enquadra como inexigibilidade, como também não se enquadra em credenciamento, porque no credenciamento eu vou contratar à medida que eu precisar. Na chamada pública, não. Encerrou a sessão, eu vou firmar os contratos com os agricultores participantes. Então, chamada pública, a própria resolução 6 de 2020 do FNDE diz lá no seu artigo 24, é uma dispensa de licitação por meio de chamada pública. Nem é credenciamento, nem é inexigibilidade, nem pregão, como às vezes alguns fazem, né? Excelente fala, tá, Joana? Até gostaria de complementar. Pessoal, é o seguinte, eu tenho visto inúmeros credenciamentos para compra da agricultura familiar com recurso do FNDE. Isso não é possível. Não é possível. Exatamente. Fiquem atentos, porque nós temos critério de classificação. Não sei se você se lembra que eu falei, preço, o preço que a gente faz a pesquisa e coloca no edital, é o preço que o agricultor vai colocar no projeto de venda. Preço não é critério de classificação, mas o formal, o individual, né, o grupo informal, o imediato, o intermediário, ele é critério de classificação. Por isso que sai fora do credenciamento. Então, fiquem atentos, né, que eu estou vendo, assim, eu diria um percentual bem elevado, tá, doutor Tiago, de inúmeros municípios fazendo credenciamento para comprar produtos da agricultura familiar com recurso do FNDE. Não é possível por conta desses critérios. Então, fiquem atentos, né? Se vocês estão aí, tentem ajeitar, tomar uma providência, mas não é possível. Eu acredito que as pessoas acho que a Michele quer falar. Fala, Raul, só complemento o que você estava falando, acho que ele... Isso, professor. É porque acho que as pessoas confundem quando a gente tem um preço estabelecido, né? Como no credenciamento, dependendo do objeto, nós já temos uma cesta de preços estabelecido para aquele serviço e as pessoas acreditam porque na chamada pública nós já ofertamos o edital com os preços estabelecidos, os produtos acabam optando e tendo essa confusão com credenciamento que realmente não cabe. Aí vamos lá, que Daniel falou, credenciamento seria sim, o credenciamento, Daniel, ele vem aí na nova lei, que até então nós não tínhamos nenhum regulamento que mencionava, e veio como instrumento auxiliar, tá? Inclusive, a nova lei trouxe ali algumas hipóteses, né, que nós iremos adotar o credenciamento, mas para a compra da agricultura com recurso do FNDE não é possível, porque o FNDE já ditou as regras. Eu tenho aqui esses critérios, e dentro de um credenciamento eu não consigo encaixá-los, tá bom? Aí tem mais uma pergunta aqui, acho que é do Daniel. Qual o enquadramento, então, para atender o sistema de gestão? O sistema de gestão que você fala, o sistema de gestão do município, seria isso? De fato, lá vocês vão lançar o sistema, no sistema, né? Eu não sei qual que é o posto que o município do Daniel, que ele está falando aqui, tem acima de 20 mil habitantes, tem município, você tem essa obrigatoriedade de fazer, né, o processo todo no eletrônico, tá?
E é claro que a nova lei trouxe ali algumas modalidades. E na hora de lançar no sistema, aí eu tô trazendo dois sistemas. Nós temos um sistema que vai operacionalizar o procedimento e tem um sistema de gestão, tá? No sistema de gestão, você consegue colocar, a não ser que você fale assim, eu vou fazer aqui uma chamada pública eletrônica. E dependendo da plataforma que vocês forem utilizar, lá não tem a modalidade chamada pública eletrônica. Eu não vi ainda, a não ser numa plataforma privada. Mas no gestão você consegue. Talvez você vai colocar ali como uma dispensa, porque é uma dispensa, não é um credenciamento. O pessoal está elogiando, a Leida elogiou a aula, a Michele também elogiou a aula. A Luísa tem uma pergunta aqui, doutor Tiago. Ela fala o seguinte: gostaria que a professora falasse acerca da chamada pública eletrônica da agricultura familiar. Michele, nos regulamentos aí do FNDE, nenhum faz menção à chamada pública eletrônica. Não faz. Inclusive, eles vão lançar aí um novo regulamento, mas é claro que aí vai ser uma decisão do município. A gente não pode ignorar essa agenda digital, mas qual que é a minha sugestão? Assim, o que eu poderia trazer, né, assim, de informação? Pessoal, às vezes a gente fica muito, o eletrônico é mais célere, é transparente, né? Não tem ninguém aqui enchendo a paciência, mas antes de vocês adotarem uma chamada pública eletrônica, é importante que vocês conheçam a realidade de vocês. Qual que é a realidade? Qual que é a estrutura lógica que eu tenho? Será que o meu agricultor, aquele que vende o produto para mim, ele tem condição de participar no primeiro momento de uma chamada pública eletrônica? Segundo ponto, muitas vezes tem município que ele não utiliza a plataforma do GovBR, ele utiliza a plataforma privada e as plataformas privadas têm um custo. Será que o agricultor ele tem condição de pagar? Como que vai se dar isso? Então, assim, é só um questionamento, acho que é uma decisão de vocês, e não acredito que o FNDE vai trazer uma tratativa diferente, mas tem que avaliar. Mas se há obrigatoriedade hoje, não há, porque quem está fazendo aporte de recurso não menciona, tá? Não menciona, mas é claro que vai ser depois uma decisão de vocês, mas é importante que vocês façam aí um entendimento, uma curadoria da realidade. Eu não posso falar da compra da agricultura e olhar somente para o meu interno. Eu também preciso entender qual que é a realidade de quem vai me fornecer, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar aí em loco. Nós temos o agricultor, normalmente é um público mais simples, né? Então, a gente vai ter que entender essa dinâmica, como que vai se dar. Não é tentar fazer o eletrônico de qualquer jeito, de qualquer forma. Qual que é a realidade? Aí aqui tem, no PNCP já tem muitas publicadas. Então, vamos lá, Luísa. O contrato, é só para reforçar, a compra da agricultura só vai alcançar a 14.133 na parte do contrato. E na nova lei ele fala que o contrato e seus aditivos devem estar aonde? Devem estar no PNCP, né? Só vai ter eficácia se de fato eles estiverem ali. Então, há uma obrigação sim da gente publicar, tá? Então, fiquem atentos que tem... Olha só, o Daniel Miranda está falando que é Jequitinhonha. Pessoal, eu sou de Jequitinhonha, né? Eu nasci em Jequitinhonha, Minas Gerais, mas eu moro na beira da praia, né, Daniel? Lá no Espírito Santo. Eu moro em Vitória, mas hoje eu estou em Belo Horizonte. Obrigada aí, tá, Daniel? Fico muito feliz em ter um conterrâneo aqui na nossa aula. Muito gratificante mesmo, fiquei muito feliz. Aí vamos lá, o edital não poderia estabelecer que os projetos de venda e demais documentos sejam enviados via e-mail? Então, não funciona assim, tá? O edital poderia estabelecer que os projetos de venda e demais documentos sejam enviados via e-mail. Isso aconteceu muito no período da Covid, né? Nós fizemos isso. É quase que uma chamada pública meio que eletrônica, foi todo encaminhado. Mas hoje, assim, voltou ao formato, acho que
mandar por e-mail, para mim, não é eletrônico, tá? Eletrônico, você está ali com o sistema, você está dando publicidade. Eu não vejo, vou divulgar no Facebook, no YouTube. Não, isso para mim, você está dando publicidade. Não é o eletrônico em si. Aqui não seria o eletrônico, tá? Não consegui identificar o nome. Poderia realizar a sessão gravada, vídeo? Então, os municípios, né, com menos de 21 habitantes, o que a nova lei fala? A nova lei fala que não há obrigatoriedade deles fazerem o eletrônico, mas vão ter que filmar, vão ter que gravar, né? Mas, assim, quanto à chamada pública, não tem aqui, até então, o dono do dinheiro, né, não trouxe essa informação, não. Mas, talvez como segurança também, né, acho que é bom a gente divulgar, dar transparência, né, colocar no PNCP, colocar no Facebook, e é bom que acho que todo mundo fica sabendo, e pode até incentivar, né, outros agricultores também a participar. Esses grupos de povos originários, a autodeclaração é suficiente ou existe um documento provável? Então, vamos lá. Eu não estou conseguindo falar o nome da pessoa, porque tem Vang aqui, mas eu não consigo, depois vocês podem aí até traduzir. A gente chama do jeito que tá mencionado, é o Vang. Vang, até peço desculpas aí pela minha deselegância. O que acontece? O grupo, né, dos povos originários, nós temos uma norma que fala o seguinte: se no momento que eles forem participar, se eles não tiverem com a DAP ou CAF ativo, eles podem participar hoje só com o NIF. É uma mudança recente, tá, pessoal? Fiquem atentos a isso aí. Só com o NIF serve. Perfeito. Professora, se a gente deixar, o pessoal vai até de manhã mesmo. E eu estou impressionado como esse tema gera discussão. Surpreso, positivamente surpreso. E, professora, fizeram uma pergunta aí bem interessante, eu acho que seria importante responder sobre a pesquisa de preços do... Onde que está? Aqui eu não estou... Foi logo no início. Deixa eu resgatar aqui. Eu acho que eu vi essa pergunta também. Isso, foi o Vang também. Vang, depois tu me diz seu nome aí, porque... Vanésio, mas pode chamar de Vang, que está ótimo. Vanésio, obrigada. Ele pergunta o seguinte, olha, professores, como fundamentar a pesquisa de preço de acordo com o artigo 23? A pesquisa local pode ser a única fonte? Como essa pesquisa pode ser feita? Então tá, vamos lá. Pessoal, ele falou ali do artigo 23 e da lei 14.133. O que a nova lei trouxe? Está lá no artigo 23, ela trouxe alguns parâmetros, né, de como nós faremos ali a pesquisa de preço, tanto para aquisição, e trouxe também ali da parte de serviços de engenharia. E, inclusive, a gente tem que regulamentar, e regulamentar é explicar como é que eu vou fazer essa pesquisa de preço. Isso é da compra convencional, mas voltemos aqui para a compra da agricultura familiar. Como que a gente vai fazer? A gente não tem que regulamentar, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai pegar 3 cotações ali no mercado local, preferencialmente de quem? Da agricultura familiar, né, lá na feirinha livre, e acrescentar os insumos. Não somos nós que faremos essa inserção desses insumos, frete, embalagem. No momento, e eu disse lá no início da minha fala, quando vocês forem fazer a pesquisa de preço, levem informações para o agricultor. Olha, eu quero 100 quilos de laranja, vai ser entregue em cada escola, semanalmente, mensalmente, X quilo, embalado assim. Tem que levar inúmeras informações. Não é vocês que têm que incluir um insumo. Embora a lei está lá que você vai fazer a pesquisa, né? Preferencialmente, e incluir um insumo, quem tem que incluir é o agricultor, com base nas nossas informações. E muitas vezes a gente não faz isso. Mas por que não somos nós, gestores, que temos que fazer a inserção? Porque a gente não conhece, né, a precificação, levantamento de custo, a base, a gestão de custo desse agricultor. Quem conhece é ele.
Então, fiquem atentos, eu vejo o município, eu estou aqui, ó, a laranja tem R$ 1, eu acrescento aqui 12%, 5%, não, vocês não têm que fazer nenhum acréscimo, o que vocês precisam fazer é levar informações para quem de fato vai fornecer a pesquisa de preço. Muitas vezes a gente não leva isso, só leva ali, ó, doutor Tiago, uma planilhazinha, lança lá abóbora, chuchu, quiabo, e não fala mais nada. Aí, quando a gente publica o edital, fala assim, olha, agora está aqui o edital, a abóbora está R$ 1, mas você vai entregar na escola A, na escola B, que tem X quilômetros, você vai entregar semanal, você vai embalar assim e assim. Vai ser descascado? Espera aí. Lá no momento da pesquisa de preço, eu não trouxe informações. Agora, eu deixo para revelar como se fosse uma caixa de Pandora. Tudo isso impacta no preço, na precificação do agricultor familiar. Então, a gente não vai fazer a pesquisa de preço conforme está lá no artigo 23. Eu vou fazer conforme está lá na resolução 06. É lá que eu vou fazer. Vou buscar no mercado, preferencialmente do agricultor, e acrescentar os insumos. Eu não sei se eu consegui responder, mas eu tentei trazer o máximo de informações. E é um ponto crítico, tá? Inclusive, doutor Tiago até me pergunta, e aí, eu tenho que regulamentar? Não, eu já fui regulamentado, está lá, como você vai fazer? Você não tem que inventar roda. Me permita intervir, eu prometo que é a última intervenção. Já está tarde também, né? Está ótimo, estou aprendendo com você. Lá na própria resolução do FNDE, a 6 de 2020, lá no artigo 28, traz as fontes de pesquisa de preço do pregão. Ele diz, ó, no pregão, a pesquisa de preço vai ser conforme a lei geral, 14.133. E no próprio artigo, lá no parágrafo 6º, se eu não me engano, diz o seguinte, que esses critérios de pesquisa de preço do pregão não podem ser aplicados na chamada pública. Aí, lá no artigo 31 da própria resolução diz, a pesquisa de preço da chamada pública vai ser feita assim. Então, o pessoal que está fazendo as chamadas públicas, dê uma lida entre o artigo 24 e o artigo 32 da resolução. Fala só sobre chamada pública. E lá explica todas essas dúvidas aqui, tá bem direitinho. Inclusive, na própria resolução, em um dos seus anexos, tem o modelo do edital, vocês não vão quebrar a cabeça com o edital, e tem o modelo da pesquisa de preço da chamada pública. Aí é um passo a passo com o modelo da pesquisa. Olha, eu só vou complementar, pessoal, de fato, lá na resolução, no anexo, tem lá o modelinho do edital, mas fiquem atentos, né, que nós tivemos aí inúmeras mudanças e a resolução, ela está desatualizada, tipo CAF, DAF, né, foi o que eu falei aqui dos povos originários, do percentual, a gente precisa atualizar. Ali isso, o FNDE vai atualizar brevemente, eu já entrei em contato com eles, mas essa parte da pesquisa de preços não precisa nada de atualização, não, ela não foge da lei. Não, esse aí não, só o do edital sim, inclusive lá tem todas as informações, tem modelo de declaração, né, tá bem explicadinho lá com algumas variáveis, né, vocês não tem nem que inventar roda, tá lá, tá prontinho. E, se vocês quiserem, eu posso até encaminhar para o doutor Tiago todo o material, acho que vai ajudar vocês. Com certeza. Tem mais alguma pergunta? Ó, tem uma saideira e vai ser a saideira mesmo, porque senão a gente não consegue encerrar e a professora vai passar aqui, vai para o dia seguinte aqui. A condução, o Vang também. O Vang fez bastante pergunta hoje. A condução do processo de chamada pública pode ser realizada pela mesma comissão nomeada para a seleção e avaliação dos projetos de venda? Pela 8666, no meu município, eram utilizadas duas comissões. A CPL, que elaborava o edital e recebia os documentos, e remetia para a segunda comissão, nomeada para análise e julgamento dos processos. Poderia ser essa última comissão, né, que é a responsável pela análise e julgamento dos processos, a responsável pela condução de todo o processo? Eu vejo nesse formato, assim, um só, deve ter muita gente no município do Vang, né?
Pois também tá tem bem muita. aí, Mangue. O Tá pessoal bem, aí bem se servido nos debatendo. servidores, né? É, Eu Que percebi privilégio, isso fiquei aí. com inveja agora, viu? Muito bom isso aí, viu? É, Sobrando comissão, coisa boa. eu percebi, eu não vejo assim, necessidade de duas, não, tá? Acho que uma só dá para dar meio caminho andado. Assim, só para deixar a informação, Vang, que é o seguinte, eu não conheço a realidade do seu município, mas pelo que você trouxe aqui, tem mais, assim, subentende que tem uma estrutura, né, aí de pessoas, né, bem robusta, que talvez não seja a maioria aí da realidade dos municípios. Então, eu pegaria uma única só para conduzir todo o processo, para selecionar, para seguir o fluxo todinho. Doutor Tiago, eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade, e reforçar aqui meu agradecimento a todos vocês que estão aqui conosco. Espero revê-los em uma próxima oportunidade. E qualquer dúvida, tá? É só mandar uma mensagem para mim, já disponibilizei aí o meu telefone, e eu vou mandar o material para o doutor Tiago para que ele possa compartilhar com vocês. E eu saio daqui com o melhor dos sentimentos, que é a gratidão, tá bom? Gratidão a cada um de vocês.